vai trabalhar com a nossa menor unidade da geometria, que seria o ponto, né? Então, nós vamos, através desse modelo criado, né, que é o nosso modelo tridimensional representando o espaço proposto por Gaspar Monge, né, a gente vai estudar esse ponto, vamos chamar de ponto A, no espaço, né? Lembrando que nós vamos trabalhar também apenas nesse primeiro diedro, tá? Que seria esse primeiro quadrante, né, dentro do modelo, né? Como a gente está trabalhando com o sistema espacial, tudo quando eu falo sistema espacial, eu vou estar automaticamente remetendo ao fato que eu preciso de 3 dimensões, né? Digamos, uma largura, uma profundidade e uma altura, para mim poder ter um objeto ou uma localização no espaço de maneira tridimensional, né? Para isso, então, ele acabou adotando o sistema de coordenadas, tá? Então, essas coordenadas, elas vão determinar esse ponto no espaço, ok? Então, o primeiro elemento que a gente vai tratar aqui, tá? É o que ele vai chamar de linha de terra. O que seria a linha de terra? Quando eu tenho esses dois planos que se interceptam, né? Esse cruzamento dos dois planos aqui, essa interseção, né? Essa linha de base que é criada, ele acaba chamando isso de linha de terra. Vamos colocar aqui LT, certo? Dentro dessa linha de terra, nós vamos fazer uma graduação aqui. Vou colocar aqui numa escala natural e vou dividir isso aqui em meio centímetro. Tá? Lembrando que a unidade aqui não vai importar. Claro que uma vez já adotando esse sistema de meio centímetro, todo o restante das coordenadas vão ter que ser igualmente seguindo esse padrão. Tá? Bom, e aí a gente vai ter um referencial. Tá? Esse referencial é aleatório, eu posso colocar aqui no meio, mais para a esquerda, mais para a direita, não vai importar muito. E esse referencial, então, eu vou chamar de zero, seria o ponto neutro aqui, né? Pode ter o zero aqui, tá? Então, vou ter aqui o meu sistema de coordenadas, que a gente vai estar trabalhando, né, para encontrar um ponto A no espaço. Esse ponto A, então, ele vai possuir, vou abrir parênteses aqui, ele vai ter 3 números, 3 coordenadas que a gente vai estudar. Sendo que a primeira coordenada a gente vai chamar de abscissa. Esse nome é bem estranho mesmo, gente. Tá? O que seria abscissa? Eu vou chamar de 2 aqui, tá? Vou quantificar isso aqui como sendo 2. Bom, a abscissa, ela vai ser exatamente o deslocamento, tá? A partir do meu ponto zero, tá? Sendo que, se eu tiver um referencial zero, eu caminhando para a esquerda, os números são de ordem negativa e para a direita positiva, né? Ok? Então, eu estou com o meu zero aqui posicionado. Se eu tivesse uma coordenada negativa, menos 2, por exemplo, eu estaria contando 1, 2, menos 2, né? Como a minha coordenada é positiva, 2. Então, eu vou partir do zero, tenho 1, 2 espaços. Aqui eu tenho o meu posicionamento inicial, tá? Então, essa seria a primeira coordenada que eu vou inserir no meu sistema, ok? A segunda coordenada a gente vai chamar de afastamento. Eu vou colocar aqui, vou colocar então eu vou quantificar aqui como 5, né? 5 partes ali, 5 unidades do meu sistema, né? Então, esse elemento vai ser chamado, né? Essa coordenada vai ser chamada de afastamento. O que é o afastamento, pessoal? O afastamento, ele vai ser, o meu ponto vai estar no espaço, né?
Então, o afastamento, ele é o quanto que esse meu ponto vai estar em relação ao plano vertical. Ou seja, eu vou partir do plano vertical nessa direção para mim poder marcar essas 5 unidades. Então, como eu faria isso, né? Vou lá com meu esquadro a 30 graus, né? Provocando o paralelismo do meu sistema aqui, ó, né? E vou justamente na primeira coordenada, que é o 2, certo? Não no 0, né? No 2, que corresponde ao meu ponto A, né? E aí eu traço uma linha bem fininha aqui, ó, uma linha de construção bem fininha, que sobre o plano horizontal, né? Vou fazer as mesmas marcações em meio centímetro, né? Nessa linha de base, e eu vou inserir então a minha unidade 5. Então eu tenho o meu 0 vai estar nesse eixo, nesse início, né? Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 unidades para o afastamento, né, dessa coordenada, ok? Bom, e agora a terceira coordenada, vou colocar aqui 8. Então, vamos lá, temos coordenada 8. Essa coordenada a gente vai chamar de cota. O que seria a cota? Bom, se o afastamento é a distância, né, o quanto eu estou afastando, digamos assim, do plano vertical, a cota vai ser o quanto eu tenho de altura, né? O quanto esse ponto vai estar deslocado do plano horizontal. Né? Então, como eu faço a marcação? Volto para a minha origem, que seria minha primeira coordenada, que é o 2, traço uma linha fininha, novamente a gente vai fazer marcações, né? Vamos fazer as marcações das unidades na mesma escala que eu venho trabalhando. Ok. E vou encontrar a unidade 8, né? Então, a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho, então, a oitava unidade do meu sistema. Olha o que acontece, gente. Agora a gente vai pegar esses pontos, tá? Tem um ponto aqui, esse que eu encontrei, a segunda coordenada. Vou traçar uma linha fininha aqui para cima, né? Uma paralela vertical e uma paralela horizontal, partindo do ponto 8. E notem que no cruzamento das duas retas é exatamente o que eu vou chamar, né, de ponto A no espaço, ok? Então, isso aqui seria meu ponto A no espaço. Se eu voltar aqui com aquela lanterninha que a gente acabou trabalhando, né, no vídeo anterior, que é aquela lanterna que vai projetar linhas paralelas, né? Então, essa lanterna vai projetar esses raios paralelos, e é exatamente o que acontece nesse modelo, né? Eu tenho o ponto A no espaço, e a projeção desse ponto, vamos dizer que ele gerou uma sombra lá no meu plano vertical, né? Então, essa sombra, o que seria? Exatamente, a gente vai chamar aqui de Azinho, A minúsculo linha, né? Que representa, então, a projeção do ponto A no plano vertical. Tá? Da mesma maneira que eu vou ter uma visão superior aqui, né? Os raios projetantes eles vão trazer o ponto A, né? Provocando essa sombra, né? Essa projeção desse ponto A minúsculo aqui sobre o plano horizontal, né? Então, através desse sistema de coordenadas, eu consigo... Opa, faltou um A ali no meu sistema, né? Então, é isso, pessoal. Através desse sistema de coordenadas, a gente conseguiu encontrar um ponto A no espaço, né? Relacionando os elementos que a gente aprendeu, que é a abscissa, né? Que é a primeira coordenada, que corresponde ao deslocamento desse ponto, né, no espaço, e aí também o afastamento, que seria a distância desse ponto, né? A gente percebe aqui que a distância desse ponto em relação à sua projeção é o afastamento, né? O quanto que ele está afastado do plano vertical.
E a cota, que seria essa altura, né, que representa o quanto que o ponto A está deslocado, né, do plano horizontal. Então, esse é um sistema que vai correlacionar os objetos, né, os elementos geométricos também, que ele trabalha bastante com os pontos, as retas, enfim, os polígonos no espaço, e também a parte que vai entrar com os sólidos, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, né, que são as projeções também com a parte volumétrica do sistema, né? Ok? Eu resolvi agora completar esse sistema inserindo para vocês a projeção da reta no espaço, tá? Então, a gente vai encontrar a reta AB, dado que antes a gente trabalhou encontrando o ponto A no espaço, tá? Com as coordenadas 2, 5, 8, e agora a gente vai então ter as coordenadas do ponto B, sendo 2, 5, 3. A leitura do ponto B vai ser a mesma que a gente fez do ponto A, né? Primeira coordenada vai ser a abscissa, que é o deslocamento, né, sobre a linha de terra, partindo do referencial zero. Bom, percebam que é a mesma quantidade de espaços, né? Mesma unidade que eu tenho, 2. Né? Então, eu já tenho deslocado 1, 2, já estou aqui nesse eixo, que é agora a segunda coordenada, que também possui o mesmo valor, 5. Né? Ou seja, o afastamento também é 5. Então, ele já coincidiu com o meu ponto A, que eu já tinha aqui na representação. Porém, a cota, né, que é o deslocamento em relação à altura, é 3. Então, esse número eu vou partir do mesmo referencial 2. Vou contar 1, 2, 3, né? Então, tenho aqui a projeção, o ponto. Vamos pegar aqui o nosso esquadro 30 graus, traçar uma linha bem fininha, e aí, nesse momento, definir o ponto B. Olha só. Então, ponto A e ponto B a gente vai interligar, né? E aí nós temos uma reta AB, né, no espaço. O mesmo princípio, né, das projeções, eu vou ter essa reta projetada no plano superior, né? Então, eu vou ter a projeção no plano superior do que seria essa reta, né? E lembrando que aqui eu vou ter a mesma dimensão, né? A reta AB, ela está na mesma proporção do que a reta A', B'. E continuamos agora a observar de cima, a gente vai perceber que o ponto A, quando a gente vai fazer a leitura, né, olhando de cima, ele coincide, né, com o ponto B. Então, a gente pode dizer que A, ele coincide, o Azinho, né, coincide com o Bzinho aqui. Então, aqui representa o sistema pronto, né? Nossa reta foi encontrada no espaço, com as coordenadas referentes às coordenadas aqui, né? E a gente percebe, então, o sistema em verdadeira grandeza das projeções, né? Ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Estudem. Espero que vocês curtam aí e possa ser bastante útil para vocês. Abraço.